Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe para vocês aqui, já muitas vezes eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, para alguns que estão estranhando a capa. Esse aqui é bem antigo, se não me engano eu comprei em 1994 esse Evangelho. Então tem aí edições novas, né, com revisões da tradução e tudo mais já. E o que eu trouxe para vocês aqui do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec? Eu trouxe o capítulo onde fala aqui de instruções dos espíritos, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, que é do espírito. Simeão embordou a mensagem de 1863. Sim, tem partes do Evangelho, onde tem aqui na abertura, né? Mateus capítulo 13, 10, 14, mas eu vou ler o texto de Simeão aqui, em Bordeaux, 1863, que ele fala sobre isso, reconhecer o cristão sobre as suas obras, pelas suas obras. E ele diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir seus frutos. Mas quão poucos os colhem! A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, moldá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar a força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto de vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como o Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para atentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há o do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduze-os sobre as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor,
nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Pai da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos frutos. Crede e orai. Então li o texto na integralidade aqui, primeiro para comentar com vocês. Então vejam que ele faz uma certa crítica às mudanças dessa árvore da vida que são os ensinamentos que tanto, como ele diz aqui, tanto foram mutilados, foram podados de acordo com interesses. Ele está falando sim dos textos bíblicos, das orientações do Cristo, das distorções que muitas pessoas fazem das palavras escritas na Bíblia de forma a suprir as suas necessidades particulares, seja de dinheiro, seja de egoísmo, de dominação perante as pessoas. Então vejam que existem muitas distorções, mas uma parte importante que ele fala aqui, e que é uma parte que compete a nós e não aos outros, né? Não é o que nós pensamos, o que eu vou fazer então sobre esses outros, esses falsos profetas, essas pessoas que distorcem. Ele fala uma coisa muito importante sobre nós mesmos. O que nós podemos fazer? Ele diz aqui, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Eu sempre comento no canal e falo assim, a gente acha que é muito fácil dizer assim, eu aceitei Jesus e basta. Não basta. Ele diz aqui que o cristão precisa ter obras, porque aceitar qualquer pessoa pode falar, mas dentro de si mesmo, na sua mente, no seu coração, não ter aceitado Jesus. E o que é aceitar? É muito além do falar, é muito além do estudar. Não adianta você dizer assim, Anderson, mas eu leio a Bíblia todos os dias, então eu aceitei Jesus. Mas você faz o que está escrito aqui? Você pratica os ensinamentos de Jesus? Praticar nas ações, em relação às pessoas. Você pratica a caridade, o amor ao próximo, a tolerância, a transformação de si mesmo, para que você se torne alguém mais digno perante Deus. Porque muitas pessoas acreditam que não precisa eu me transformar, não precisa eu mudar a mim mesmo, a minha personalidade forte, né? Que eu não mudo porque eu tenho personalidade forte. É só uma desculpa para ser, às vezes, grosseiro. É só uma desculpa para ser uma pessoa teimosa. Né? Então veja que é um jeito de nós distorcermos as palavras de Deus. E as palavras de Jesus, os ensinamentos que Jesus dá nos seus atos. Olha a história dele. Tolerância às pessoas, tolerância à traição, ensinamento mesmo diante das dificuldades, resistência às influências negativas espirituais, como demonstra lá, né? Quando o demônio tenta ele no deserto, tentando mexer no ego dele, mas você é o Filho de Deus, faz aparecer aqui anjos. E mesmo assim ele resistiu. Então vejam que o aceitar Jesus está no prestar atenção nos ensinamentos e realizar um espelho nesses ensinamentos. Porque é muito fácil ser cristão segurando, portando uma Bíblia. É muito fácil amar o próximo dentro da igreja, dentro do centro espírita, tomando passe, ouvindo a palestra, dentro da igreja, tomando a hóstia, recebendo a bênção, sendo ungido. Aí você está no seu ambiente de conforto, você está no seu ambiente de equilíbrio. E quando você sai, você aceita o próximo? Você julga o próximo? Você auxilia o próximo? Ações palpáveis. Não é falar que você ama o próximo. São ações para demonstrar que você ama. E não só ações fazendo barganha, porque aí tem pessoas que fazem a barganha, né? Eu vou praticar a caridade de forma que eu ganhe de volta benefícios de Deus. Tipo assim, se eu não ganhar, então eu não vou fazer. Né? Só vou praticar a caridade porque Deus disse que vai me dar em dobro. Então eu vou praticar a caridade. Eu vou ganhar o triplo, então eu vou praticar a caridade. Aí é o grande erro, onde as pessoas se afundam totalmente. Chegam lá do outro lado, mas eu fiz o bem. Fez o bem pensando em ganhar no plano material, em dobro, em triplo.
por isso que fez o bem. Então vejam que aceitar Jesus, ter essa transformação de reconhecer-se como um cristão, vai muito além. É uma coisa que vem de dentro, é visceral, vem do coração, é mobilizado com desejo pela sua mente, desejo de realizar, não porque você simplesmente vai ganhar algo. Vou ter uma vida abençoada e equilibrada, vai ser tudo paz na minha vida, isso não existe. Vai ter os seus momentos de dificuldade, sim, e mesmo assim você vai ter que aí sim reconhecer-se como cristão. Porque Jesus não teve paz, foi perseguido. Paulo não teve paz, foi perseguido. Os apóstolos. Então, se eles que tinham uma grande missão foram tão perseguidos, tiveram tantas dificuldades, imagine, repetindo o que eu já falei em outros vídeos, imagine eu e você, que não somos apóstolos, não somos Cristo, somos sim filhos de Deus, mas não espíritos tão elevados. Então vejam que nós precisamos lutar diante de todas as dificuldades para ainda assim trazer outros irmãos para junto de nós, para auxiliar, da forma que pudermos. Muitas pessoas têm aquele discurso, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. É muito fácil se isolar em casa, lendo a Bíblia. Eu vou fazer o Evangelho segundo o Espiritismo toda semana para eu me livrar do meu obsessor, somente pensando em si mesmo. Como eu vou tirar o sofrimento da minha vida? Como eu vou aliviar o meu sofrimento? Então eu vou no centro espírita para tomar passe, para diminuir a minha dor. Eu vou ler o Evangelho para diminuir o meu sofrimento. E o sofrimento dos outros? Você ajuda a aliviar? Porque é fazendo isso que você vai aliviar o seu sofrimento. Porque você vai começar a olhar pessoas que têm sofrimentos ou semelhantes ou até infinitamente maiores que o seu. E aí você vai se sentir aliviado. E aí você vai se sentir abençoado. E aí você vai ser um cristão tal qual João falava, Pedro falava, realizando obras e demonstrando que você realmente segue os ensinamentos do Cristo. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lemos aqui uma mensagem de um espírito, de Simeão. Então vejam que tem muita coisa para nós aprendermos e evoluirmos, e eu estou aqui junto com vocês para aprender, crescer, evoluir. Muito obrigado. Até o próximo vídeo de inspiração.